Oi pessoal! Hoje trago aqui no canal a resenha do livro O Paciente, do autor Jasper DeWitt. Mas, antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal para se inscrever, deixar o seu comentário e o seu like e, claro, compartilhar esse vídeo com outros leitores também, que já me ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá! Esse livro foi a minha primeira leitura de 2023. Eu acho que um fator bem importante que me convenceu a ler esse livro foi a sinopse. Eu achei bem interessante, bem misteriosa. E eu acho que outros leitores que curtem bastante thrillers psicológicos também se sentiriam bem atraídos pela sinopse desse livro. Ao final da leitura eu gostei, porém não foi um livro para que eu chegasse ao ponto de favoritar e dar 5 estrelas ou algo assim. Mas ainda assim eu gostei, a leitura fluiu super bem, eu gostei bastante da narrativa desse autor. Então vamos lá. O paciente, o nome dele é Joseph A. M., ou apenas Joey, como a maioria dos funcionários chamam ele nesse hospital psiquiátrico, em que ele está internado desde os 6 anos de idade. Na narrativa desse livro aqui, eu tô olhando para baixo que eu tô olhando aqui no meu celular. Na narrativa desse livro, o Joey, ele já tem aí, eu acho que os seus 30 anos ou quase 30 anos de idade, então já faz aí um bom tempo que ele está sendo mantido nesse hospital psiquiátrico. Logo que ele chegou, diversos profissionais da área tentaram em vão diagnosticá-lo com alguma doença mental, tentaram algum tratamento, mas todos eles falharam. Nada deu certo com o Joey, inclusive esses profissionais, esses psiquiatras que passaram bastante tempo com o Joey a fim de tentar ali curá-lo de alguma forma, eles acabaram sucumbindo à loucura ou até cometeram suicídio. Com esses casos todos, o diretor do hospital ele decidiu por manter o Joey completamente isolado, né, recluso no quarto dele nesse hospital psiquiátrico, a fim de proteger mesmo os outros funcionários dali do local, para que o mínimo de pessoas possível tivesse acesso a esse paciente, para que eles ficassem em segurança, para que nada de ruim acontecesse com eles. Os anos foram se passando até que um jovem psiquiatra chamado Parker H. ele conseguiu um emprego nesse hospital. E inicialmente Joey nem estava, como que eu posso dizer, direcionado a ele para que fosse tratado por ele, mas conforme ele foi tendo contato com outros funcionários ali no hospital, ele soube da existência desse paciente super misterioso e todas as histórias em torno desse paciente. E ele começou a ficar obcecado e ele enfiou na cabeça que ele tinha capacidade sim para não só diagnosticar Joey de forma correta, como também para tratá-lo, para que ele tivesse uma possibilidade de sair curado daquele hospital psiquiátrico. Conforme a trama vai se desenrolando, o Parker ele não só consegue ter acesso ao Joey, como também ele se torna o psiquiatra do Joey. Então, cabe a ele, nas conversas ali com esse paciente, tentar um diagnóstico correto dessa vez e um tratamento que surta um efeito positivo para quem sabe o Joey ele se torne apto a sair desse hospital psiquiátrico e tentar levar uma vida normal lá fora após tantos anos recluso num hospital sem ter ideia de como que está o mundo lá fora, sem ter nenhum contato, nenhuma vida social, nada. Pois bem, a partir de agora comece a dar alguns spoilers. Então, se você tem interesse em ler esse livro e não gosta de algumas informações que talvez acabem atrapalhando a sua experiência durante a leitura, eu recomendo que você não assista a partir daqui. Mas se você não liga para spoiler, ou já leu o livro, ou enfim, pode continuar o vídeo que eu vou continuar falando a respeito, mas de forma um pouquinho mais aberta. Mas vamos lá. Conforme o Parker ele tem acesso ao Joey, inicialmente ele não sabe o que esperar desse paciente, porque tudo que ele tem a respeito do Joey são migalhas e histórias que mais parecem lendas urbanas, de tão misteriosas que são em torno desse paciente. Logo no primeiro contato com o Joey, ele fica completamente surpreso porque o Joey ele parece ser um ser humano completamente normal, lúcido
E ele fica se perguntando se ele só pegou esse paciente num dia bom, né, sem nenhuma crise, sem nenhum surto, sem nada, ou se realmente tem algo mais por trás disso e o Joey talvez esteja sendo mantido nesse hospital psiquiátrico por interesse de alguém lá fora ou até do próprio hospital, né, da própria direção do hospital psiquiátrico. Ele tenta abordar com o Joey alguns temas de acontecimentos passados, de pacientes que dividiram o mesmo quarto com o Joey e acabaram mortos ou enfim. E o Joey, ele sempre tem uma resposta meio que racional para o que aconteceu, fazendo com que o Parker ele se questione ainda mais se o Joey é uma pessoa tão louca a ponto de ter passado todos aqueles anos preso nesse hospital, sem contato nenhum com o mundo lá fora. E os próprios pais do Joey também, eles não vão visitar o Joey, eles nunca foram visitar o Joey. Com isso, o Parker ele começa a ver mais o Joey como uma vítima nessa história e um amigo do qual ele tenta ajudar. E ele começa essa tentativa dele em ajudar o Joey, fazendo algumas pesquisas e duvidando de todos ali no hospital, porque ele acha que realmente o Joey está preso ali, porque é do interesse de alguém que ele esteja preso, né? Que ele é um homem totalmente lúcido mesmo, mas que por algum motivo alguém está tentando manter ele ali totalmente isolado, sem ter acesso a nada lá fora. Conforme ele vai avançando na pesquisa dele, chega um determinado ponto que ele de fato planeja com o Joey uma forma de libertar o Joey. Por sorte, as pessoas ali no hospital, alguns funcionários, eles descobrem esse plano e conseguem impedir o Parker a tempo. E com isso ele começa a enxergar de alguma forma o outro lado da moeda, porque aí se junta a atual diretora do hospital, eu acho que ela é mesmo diretora, e o antigo diretor do hospital, que foi quem lá no passado ordenou que o Joey ficasse totalmente isolado naquele hospital, sem acesso a informação, sem acesso a muitas pessoas, enfim. E aí, esses dois personagens, eles acabam mostrando para o Parker uma outra visão do que pode estar acontecendo e que o Joey, ele consegue manipular as pessoas a ponto das pessoas acabarem vendo ele de forma boa, né? Como se ele realmente fosse o pobre coitado ali. O Parker, ele acaba indo até para casa dos pais do Joey, porque ele começa a querer investigar se esses traumas, esse problema do Joey tem a ver com algo que ele viveu na infância, algum abuso, alguma coisa. Lá ele descobre que o pai do Joey já faleceu e a mãe dele, super solícita, conversa com ele e diz que nunca foi visitar porque o diretor do hospital, ele exigiu que os pais não fossem mais ver porque não era seguro, mas ele também não explicou por que não era seguro os pais terem acesso, terem contato com o Joey no decorrer de todos esses anos. E aí o Parker, ele vai pro quarto do Joey, de quando o Joey era criança. Ali a mãe dele vai explicando como que começou esses surtos do Joey, porque o Joey, quando ele era criança, ele via muitos monstros no quarto dele, insetos e etc. Até que chegou o dia em que ele ficou aparentemente normal, né? Mas ainda assim a mãe percebeu que tinha algo de errado. Ele tinha passado por um grande susto no decorrer daquela noite e isso fez com que o Joey fosse levado para o hospital psiquiátrico pela segunda vez. E nessa segunda vez ele estava já completamente agressivo
com todos ali, totalmente diferente da primeira vez que ele era apenas um menininho completamente assustado com as coisas que estavam aparecendo para ele no quarto. E esse diretor do hospital, inclusive, tentou ajudar ele a passar por cima desse medo dele. Então, ele saiu até um pouco otimista do hospital, dizendo que sim, ele era capaz de passar por cima dos medos dele. Porém, aconteceu algo nesses, acho que 2 dias que ele passou de volta em casa, e que mudou ele completamente, fazendo com que ele retornasse no hospital. E isso a mãe dele vai narrando as coisas que aconteciam e tal, que inicialmente eles acharam que fosse só a questão de adaptação, porque eles tinham acabado de se mudar para essa casa, então eles acharam que o Joey podia estar sentindo essa mudança e se sentindo inseguro de alguma forma com esse ambiente diferente. Mas o Parker, conforme vai ouvindo ali a mãe dele descrevendo melhor as coisas, porque até então, como eu já disse, o Parker ele só tinha algumas migalhas, algumas informações através da ficha do Joey lá do hospital. Então ele pede um momento ali sozinho no quarto do Joey para ele dar uma investigada, dar uma olhada geral ali no ambiente para ver se ele consegue descobrir alguma coisa. E aí ele descobre que tem uma mancha embaixo da cama e no que ele segue essa mancha ela acaba na parede. Aí ele mostra aquilo para a mãe do Joey e a mãe do Joey fica surpresa que nunca tinha notado aquilo ali embaixo da cama. Ele pede um machado e com o machado ele começa a cortar, né, quebrar a parede ali atrás da cabeceira da cama que era do Joey na infância. E ali ele encontra um crânio de uma criança. Aí o que a história te apresenta, né? Qual é a explicação que o autor dá? Que esse bicho, esse monstro, né, essa coisa sobrenatural que estava de fato, ela era real e ela estava ali de fato atormentando o menininho durante a noite. E os adultos achavam que era só um trauma, um medo normal de uma criança. Esse bicho ele acaba arrastando o verdadeiro Joey, né, criança ali aos 6 anos, para dentro daquela parede. E o verdadeiro Joey morre ali dentro daquela parede. E aquela criatura sobrenatural, ela toma a forma do Joey e vai crescendo conforme os anos vão passando. Ela foi mantida, né, essa criatura sobrenatural. Tipo um bicho-papão mesmo. Foi mantida reclusa lá no hospital. E esse bicho-papão, o que ele toma a forma do que você acredita que ele seja, né? Então, pelo fato de todos ali acreditarem que ele é o Joey, ele tinha a forma do Joey. Quando uma das enfermeiras lá no passado, quando o Joey ainda era criança, uma das enfermeiras acabou criticando ele, falando que ele era um menino muito mau, ele tomou aquilo pra si e ele ficou mal. E de alguma forma ele tinha acesso a alguns gatilhos das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que era xingada de determinado nome durante a infância na escola, ele trazia isso à tona para aquela pessoa já na fase adulta ali, trabalhando no hospital, e ele começava a resgatar esses xingamentos que a pessoa ouvia lá na infância, ele começava a resgatar aquilo a fim de tentar agir aquela pessoa, trazendo esse trauma de volta, né, para a pessoa, para deixar ela perturbada, de como que ele, com 6 anos de idade, ele sabia que lá há 20, 30 anos atrás eu era chamado disso na escola, né? Então, aí tem essa certa explicação, você consegue encaixar as peças ali do porquê, porque ele é um ser sobrenatural, por isso que ele acabava tendo acesso a essas informações a seu respeito, coisa que você nunca comentou com ninguém, mas ele tinha acesso e conseguia, com isso, te atingir de alguma forma, te desestabilizar, né, te ferir. Confesso que num determinado ponto da leitura eu esperava, mesmo que já tivesse meio que claro que a história ela ia pegar esse rumo do sobrenatural, de algo assim, eu confesso que eu teria gostado se o autor tivesse realmente se empenhado em trazer o assunto, né, doença mental, trazer um diagnóstico real para o Joey,
e com isso também trazer informações de como que uma pessoa com esse tipo de doença mental, né, em específico, vê o mundo, como que ela age, quais os possíveis tratamentos ali que o Parker poderia tentar usar, né, fazer com ele, abordar com esse paciente para tentar de alguma forma curá-lo ou estabilizá-lo a ponto dele poder ter uma vida social, uma vida no mundo lá fora e não ser mantido nesse hospital o resto da vida preso. Eu confesso que também teria achado interessante se sim tivesse abordado esse tema da doença mental mesmo. Mas não fiquei de toda decepcionada, desapontada por ter ido por essa via, né, do sobrenatural, até porque a frase que já tem aqui na capa do livro mesmo, ela já te dá aquele, sabe, aquele estalo de que iria para isso pelo fato da frase ser: ele vai usar os seus piores medos contra você. Ali você já acha que, você já percebe que vai para uma pegada mais sobrenatural. E foi, de fato, né, para essa coisa meio que bicho-papão, algo assim. Como eu já falei, eu gostei da leitura, eu achei bem interessante. Eu confesso que esse final deixou um pouquinho a desejar, né, porque você fica tão envolvida durante toda a trama ali, no decorrer da leitura, que num determinado momento parece que as coisas ficam um pouco corridas, né, as informações ficam meio, né, mas ainda assim eu gostei da leitura, eu achei bem interessante. Recomendo para quem gosta, é um bom passatempo, é bem interessante mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não tenho muita experiência com resenhas, então eu espero ir me aprimorando com o tempo, né, melhorando a minha forma de falar a respeito das histórias que eu lerei no decorrer desse ano. Mas é isso, pessoal. Obrigada por assistirem até o final. Novamente, se não está inscrito aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o seu comentário e o seu like. E claro, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!